Esse daqui é o paquímetro, é um instrumento de medição muito conhecido dos joalheiros, está sempre presente na bancada. Ele é um instrumento de medição de objetos tridimensionais, diferentemente de uma régua, que é para medição de objetos 2D. O paquímetro, ele é um instrumento de medição de precisão. Então, quando a gente trabalha com objetos tão pequenos e que qualquer diferença na medida pode fazer uma grande diferença na peça final, a gente precisa de um instrumento mais preciso. Este paquímetro aqui é um paquímetro analógico de metal e ele tem uma precisão de 0,02. Então, são duas casas depois da vírgula e uma precisão de 0,02 milímetro. Normalmente, o que você encontra no mercado são paquímetros com precisão de 0,05, no caso dos analógicos, tá? Você vai olhar aqui embaixo, normalmente está escrito aqui no canto 0,05, ou então, aqui na reguinha de baixo, que é chamada de nônio, aqui na reguinha de baixo você vai ter de 0 a 10 com um risquinho entre cada um dos números, medindo o meio, o 0,05. No caso desse paquímetro aqui, ele tem 0 a 10 e ele tem 5 marquinhas, ao invés de uma no meio, ele tem 5 marquinhas entre o 0 e o 1, e o 1 e o 2, etc. Então, no total, ele tem 50 risquinhos. Esses 50 risquinhos significa que ele consegue dividir 1 milímetro em 50 partes. Então, a precisão dele é de 0,02 milímetro. Os paquímetros, esse aqui é um paquímetro analógico, que ele é de metal, e existem os paquímetros digitais também no mercado, e é uma opção para quem não quer perder tempo, lendo paquímetro, quem tiver dificuldade. Eu gosto muito dos paquímetros analógicos, porque eles permitem que a gente aprenda um pouco, a gente consegue perceber melhor as espessuras das peças, as medições, e ela acaba sendo uma coisa bem instintiva, sabe? De medição, você consegue olhar em, tipo, décimo de segundo, você já consegue saber qual que é a medida, quando você tem essa prática. Eu gosto muito do meu analógico, ele foi herdado, dado de presente, então eu não troco ele por nada. Além do que, eu não tenho que lidar com pilhas, e eu nunca perco a chance de usar o meu paquímetro, caso a pilha dele acabe. Enfim, o paquímetro, ele possibilita que a gente faça tipos diferentes de medição. Por exemplo, são 4 tipos. A gente sempre imagina que a única medição que ele faz é aqui, nesse dente principal, que é o que a gente está acostumado. Mas ele consegue medir 4 tipos diferentes. São eles a largura ou espessura, as medidas internas, as profundidades e as alturas das peças. Então, eu vou mostrar para vocês. A primeira medida que é feita aqui embaixo, ela é, digamos, de medidas externas. Por exemplo, se a gente for medir esse medalhão aqui, a gente consegue medir aqui de fora a fora com esses dentes aqui de baixo. Se você for fazer uma medida aqui da parte interna do medalhão, a gente pode usar esses dentes aqui de cima, pois eles se encaixam na parte interna e você consegue tirar a medida a partir desses dentes aqui. Eles também são super precisos, você consegue fazer medições de peças bem pequenininhas. Exemplo, parte interna aqui desse furo, ou digamos o furo de um tubo, de uma charneira, você consegue medir com essa pontinha aqui. A terceira forma de você medir com o paquímetro é profundidade. Se você for ver no paquímetro, ele tem algumas partes que se movem, tá? Já vou voltar lá. Ele tem essa parte principal aqui, que é a escala, que é a nossa medida como se fosse a régua. Então, aqui são os números que a gente vai medir. Essa parte aqui de baixo, dessa numeração, ela é um instrumento que é chamado de nônio, ou vernier. Se você for procurar em inglês, o nome desse instrumento aqui é vernier caliper. É um calibre de vernier. Vernier é esse instrumento aqui embaixo. Por interpolação, você consegue definir qual que é a casa depois da vírgula. Para você medir além do 1 milímetro, 2 milímetros, se você quiser medir 1,5 milímetro, 1,52, esse instrumento aqui embaixo é o que possibilita fazer isso.
E você consegue ver que ele fecha, tá? Ele fecha no zero. Quando ele fecha no zero, você tem algumas partes do instrumento que fecham zeradas também. Então, a primeira delas é essa daqui, que eu mostrei para vocês primeiro. Então, essa é uma parte aqui que fecha zerada. Esse dentinho aqui, ele também fecha zerado quando a gente está no zero. A terceira parte que fecha zerado é essa linguetinha aqui que fica na parte de trás. Ela fica nivelada no zero. Essa daqui é a terceira forma da gente fazer medições, que é a de profundidade, certo? Com o mesmo movimento, a gente consegue medir a profundidade de peças. Eu não tenho muita coisa aqui que eu possa medir a profundidade, eu achei uma cupilha. Então, olha. Com essa ferramenta, que ela é fininha, né? A gente consegue medir a profundidade de objetos, tá? A ponta dela é bem fininha, ou seja, dá pra medir coisas bem estreitas. Essa é a terceira forma de fazer medição. E a quarta forma de fazer medição de altura, ela é feita aqui atrás. Essa daqui é o medidor de alturas. Ele também, quando fecha, ele fecha zerado. Então, isso aqui é muito usado para quando a gente quer medir a altura de uma peça que está desviada. Por exemplo, esse dente aqui do carregador. Como é que você faz para medir ali com o paquímetro? Você vai ficar tentando colocar o dente assim, ele não vai chegar ali. Então, se você quiser medir aqui para cima, você vai meio que chutar, né? Então, a gente usa essa parte aqui para fazer medição dessas peças que são desviadas. Assim, ó. Beleza? Então, aí você vem e lê aqui na frente. Tá, como é que funciona a leitura do paquímetro? Quando você vai fazer uma medida de uma peça, você precisa ver em que local você precisa estudar para ver que local que você vai fazer essa medição. Aqui no exemplo a gente tem uma chapa de prata, eu vou fazer a medição da chapa. Se vocês forem ver, aqui no paquímetro tem duas regiões, tem uma região aqui que ela é paralela e tem esse dente aqui que ele é cortado em V, para diminuir essa parede aqui. Então, quando você vai fazer a medição de uma peça, por exemplo, que ela pode ter curvas, como aqui no caso da chapa, a gente acha que a chapa é reta, mas ela tem umas curvaturas que elas podem atrapalhar na medição. Se você vier com ela até aqui atrás, ela pode estar medindo mais grossa do que ela é na verdade. Então, você sempre pega ela aqui na pontinha. No caso de você usar uma peça curva, como um anel, também você vai fazer a medição aqui na pontinha da peça, porque você vai estar tendo mínimo contato aqui da parede com a curvatura interna. Se você for colocá-la aqui mais para dentro, existe uma curvinha ali que pode dar diferença, pode dar erro na sua leitura. Então, vamos ver, por exemplo, essa peça aqui que eu estava mostrando para vocês, a gente vai fazer a medição dessa peça toda aqui. Eu quero pegar essa alturinha aqui dela. Então, como é que eu costumo fazer? Eu coloco ela aqui assim, tipo, seguro ela apertado, mas não assim, querendo esmagar a peça, só pra ela segurar e ela ficar aqui soltinha, mas presa na ponta do paquímetro. E aí, aqui em cima tem essa pecinha que ela trava. Então, eu travo pra não ter que ficar fazendo força, certo? Então, vamos fazer a leitura aqui. Se você for ver, a gente sempre faz a leitura contando com esse zero aqui. Esse zero é o nosso inicial, tá? Então, quando a peça tá zerada, ela tá aqui, ó, o zero, que é a nossa marcação, na verdade, ela tá alinhada com o zero de cima da escala. Então, quando eu for colocar uma peça aqui no dente para medir, olha o que acontece ali em cima. Ele anda, tá? Eu fecho, ele trava ali na medida. Eu vou travar aqui só para ele ficar durinho pra gente poder conversar. Se você for ver... Ups! Tudo bem, mas ele tá travadinho aqui na distância, tá vendo? Também essa é uma vantagem dele travar. Se você for ver aqui, essa linha, ela não está alinhada com o número 2. Ela tá um pouquinho antes do número 2. Então, isso aqui me mostra
que essa peça minha, ela tem menos do que 2 milímetros de altura, tá? Ela tem 1, alguma coisa. Ela tem, tá vendo? 1 milímetro, quase 2 milímetros. Ela tem 1, alguma coisa. Aí que a gente usa o nônio aqui embaixo para saber o que é esse alguma coisa depois da vírgula. Para isso, a gente vai ver de todos esses 50 risquinhos aqui, qual que está perfeitamente alinhado com o número de cima. Poxa, mas são 50 risquinhos? Mas assim, como eu falei que esse é um instrumento mais intuitivo, você olha aqui, você vê que ele está quase no 2. Então, você já vai olhar aqui nos risquinhos que estão quase no final, quase no 10. E aqui, na minha visão, o risquinho que está alinhadinho aqui em cima é o 9, tá? Então, isso me diz que essa peça tem 1,9 milímetros, tá? Novamente, se a gente for fazer aqui essa medida da distância interna, aqui eu quero pegar essa parte aqui por dentro da moldura. Então, eu venho até aqui, travo a minha rodinha, para ela não mudar. Posso até tirar a peça. Vamos fazer a leitura agora. Está me dizendo que ela tem 1, 2, 3 centímetros, ou seja, 30 milímetros. Aqui, 31. Olha só que precisão, gente. Nem sabia eu que tinha feito uma peça tão precisa. Ok, então ela está com 31. Será que ela está com 31 e qualquer coisa? Pode ser. Eu acho que aqui no caso ela está com 31 mesmo. Ok, então a gente já fez uma medida externa, a gente já fez uma medida interna. Vamos fazer uma medida interna desse... Opa! Fazer uma medida interna dessa charneira. Aqui, se vocês forem ver o dente, tá vendo que ele se desencontra? Então, você tem que ter certeza que você tá pegando bem a diagonal da peça no desencontro dos dentinhos. Você faz isso dando uma giradinha aqui. Ó, tô segurando a peça, tô puxando ela pra trás. Vou dar aquela travadinha marota pra poder mexer com o paquímetro. E qual que é a medida interna? 1, 2 milímetros e alguma coisa, correto? Você tá vendo aqui que o 0 foi depois do 1 e 2. Então, ele tem mais ou menos o quê? Eu diria que ele é mais ou menos 2,5. Vamos ver se ele tá mais ou menos aqui no 2,5. Como vocês estão com o zoom muito grande, vocês conseguem ver, conforme eu mudo a régua, ela altera. Mas eu tô vendo aqui, me parece que ela está entre o 5 e o 6. É a parte mais nivelada aqui. Então, eu diria que essa minha chaneira tem 2,50 e 2,54, 56. Terceira marquinha. Então, 2,56. Olha só o nível de precisão que você consegue com o paquímetro. Então, essa minha chaneira tem 2,56 de diâmetro interno. Para medir a profundidade, exatamente da mesma maneira, você puxa a régua. E aí eu já mostrei para vocês. Vamos medir aquela cupilha. Opa, saindo da câmera. Medir a cupilha. Travo aqui em cima. E eu vou ver a medição. A cupilha tem 5 milímetros de profundidade. Certo? A nossa última medida vai ser a altura, que eu vou usar essa peça aqui de novo. E eu quero saber a altura desse pluguezinho de ferro. Então, eu vou medir aqui. Eu vou com essa parte aqui, até que ela fique paralelinha. Vou empurrar aqui o paquímetro. Opa, de novo, vou fazer aqui. Travou.
Então, a medida do plug aqui está dando 16 milímetros, um pouco menos do que 16. 15,9. Tá certo? É isso, então. Essas são as formas da gente medir com o paquímetro. A última coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: o paquímetro, como eu falei no começo, é um instrumento de precisão mesmo. Então, como instrumento de precisão e quanto melhor, mais caro, e quanto mais caro, mais a gente quer cuidar da ferramenta, a gente tem que tratar ele com carinho, né? E essas pontinhas aqui são frágeis. Essa pontinha aqui atrás também ela é frágil. Normalmente ele vem com uma tramelinha aqui que caiu ao longo dos anos. Como eu falei, esse aqui tem mais de 40 anos, esse paquímetro. Então, uma coisa que muita gente faz é usar o paquímetro como compasso. Então, por exemplo, tem essa chapa aqui, aí eu quero medir uma fita de 2 centímetros, de 20 milímetros aqui. Aí, o que as pessoas vão lá? Elas vão no paquímetro, medem ali o 20 milímetros, travam aqui e usam assim, para marcar como se fosse um compasso. Isso é uma temeridade fazer com um bom paquímetro. Apesar disso aqui ser aço, essa pontinha aqui, ela pode se desgastando. Essas pontinhas aqui também, se cair, ela amassa, elas se desgastam. Então, a gente não deve usar o paquímetro como instrumento para riscar, tá? Então, essa é uma coisa que você pode usar. Essa parte aqui de trás, que é o medidor de altura, essa é uma coisa muito interessante. Você faz assim, ó, você marca aqui, ó, apoia aqui atrás. Você mediu os 20 milímetros, correto? Aí você coloca a peça aqui atrás, e aí você vem com a sua ponta seca e faz a marcação. Difícil de ver na câmera, né? Eu tenho um risquinho ali. Tá? Aí você pode vir aqui e fazer mais uma. Enfim, você vai andando com ela. Dessa forma, você protege a sua ferramenta desse tipo de desgaste. Correto? Bom, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tá bom? Um beijo.